sabe ainda onde, ou já sabe, porque tem câmeras por tudo, né? Se descobrissem, a pessoa ia receber uma multa. Voltando a falar de um vídeo bem polêmico da prefeita de Balneário Camboriú, que ela lançou hoje, sobre regras e leis que estarão valendo a partir de hoje em Balneário Camboriú. Eu parei na parte de retirada de alguns containers em forma de lixeira, de alguns locais onde já tem os containers subterrâneos, né, que ninguém mexe no lixo. Acho super válido, porque eu vou detalhar para vocês o que aconteceu esses dias aqui em Balneário. Foi praticamente na mesma semana, tá? Algum morador desses prédios aqui, isso já aconteceu várias vezes e eu já comentei aqui no vídeo, descartou na calçada um sofá, deve ter comprado outro, descartou um sofá. E existe aqui em Balneário uma regra assim. Por exemplo, se você tiver algum móvel teu para descartar, fogão, geladeira, sofá, cama, colchão, o que for, você tem que marcar com a prefeitura, ligar, tem um site só para isso, né? Na verdade, acho que é pelo WhatsApp, tem um pessoal só para isso. Você marca dando o endereço exatamente aonde você vai descartar. Eles vão colocar para você o dia que você pode fazer isso. Tipo, você liga hoje, amanhã, ou daqui 2 dias, 3 dias, ele fala, ó, tal dia e tal hora a gente passa para recolher. Por quê? Porque não é permitido você deixar esse tipo de descarte nas ruas, tá? Isso eu sei, eu já relatei aqui, que inclusive eu, quando comprei minha cama nova, eu agendei para ir retirarem, foram retirar, tá? No dia, na hora certinha. Tudo que eu precisei descartar eu agendei. E o que aconteceu? Um morador de rua pegou esse sofá que foi descartado, ninguém sabe ainda onde, ou já sabe, porque tem câmeras por tudo, né? Se descobrissem, a pessoa ia receber uma multa. O morador de rua pegou o sofá à noite, levou pro meio da areia para poder dormir a noite lá. Então, quer dizer, aqui é bagunça. Você imagina se todo o descarte as pessoas resolverem levar para a praia, mesa, cadeira, e ir deixando na praia, de uma cidade tão bonita como essa, uma desordem dessa, certíssimo. No mesmo dia a prefeita mandou recolher e fez um vídeo dizendo que ela não ia aceitar esse tipo de atitude. Esse é um tipo de serviço que, pelo menos lá onde eu moro, eu posso dizer ali na minha região que funciona, tá? Na semana passada eu também comentei aqui que houve um descarte ilegal na esquina do meu prédio. Tinha cadeira, tinha até resto de construção, vaso sanitário. E eu falei pessoalmente com a prefeita via direct e ela me respondeu na hora e no dia seguinte foram lá retirar. Mas não descobrimos de quem era, né? E aí o pior aconteceu essa semana. Filmaram, né? Na verdade, quem filmou foi um vereador da cidade, que ele anda pela cidade. Não conheço ele, mas passei a conhecer por essa atitude dele. Se eu não me engano, ele chama Guilherme, não tenho bem certeza. Ele filma tudo que há de errado acontecendo na cidade. E eu não tenho certeza também, tá? Mas me parece que ele é do mesmo partido que a prefeita. Mas mesmo assim, ele denuncia tudo que está de errado e também mostra o que está de bom acontecendo na cidade. Tanto que um dos primeiros comentários nesse post dela foi ele agradecendo pela atitude dela, que ele vinha mostrando os ocorridos. E o que aconteceu na Brasil foi que ele chegou e ele fez o vídeo. Era noite, ele filmou vários moradores de rua ali
Atlântica. Eu não me lembro o horário, mas eu acho que era 22 horas. Muitas famílias ainda passeando pelas ruas e vários moradores de rua ali, perturbando as pessoas, usando crack na cara dura, perto dos moradores, perto dos turistas de família. Isso é crime, gente, isso é crime. E aí, ele no mesmo vídeo, ele postou bem na calçada, no ponto mais movimentado da Avenida Brasil, o descarte de um fogão, eu acho que tinha um sofá, um fogão, tinha mais coisas, móveis de um apartamento, todos descartados na calçada, em plena avenida principal de Balneário Camboriú. E a prefeita já havia dito como tem que ser feito, que aquilo ela não ia aceitar. Olha, gente, a praia tá cheia de areia, não sei se vocês conseguem ver, mas como eu já relatei para vocês, muito turista estrangeiro, tá? A grande maioria dessa época do ano que está aqui na praia são de fora do Brasil. Eu acho que uns 70%, tá? Muito turista. Então, voltando ao assunto do poste da prefeita, ela relatou em relação a isso. Abrir uma caça aos vídeos, né, mostrando as pessoas que estão vandalizando e praticando crime em Balneário Camboriú. Eu não me lembro qual é, mas eu sei que tem um até que estão oferecendo a um casal andando, empurrando um patinete, ocupando as duas vias da ciclofaixa. Olha o absurdo. Moço, não pode andar assim não, tem que ir pra calçada. Não pode não. Então, é isso, sabe? Eles aceitam denúncias, as pessoas começarem a denunciar, tá? Porque esses moradores de rua, deixa eu detalhar uma coisa pra vocês, tá? Isso pra quem defende. Eles estão na rua para usar drogas, 99%, tá? 99% não quer ajuda nenhuma, eles relatam que querem continuar vivendo de esmolas e do auxílio de R$600 que eles têm. Ó, vamos ver se essas duas vão parar, tá vermelho pra elas, tá? Vamos ver qual vai ser a atitude. Tá aberto só para os pedestres. Vamos ver até onde vai a educação do povo. Ó, essas aqui querem atravessar fora da faixa. Atravessa na faixa. Não para. Não adianta. É pedestre errado, é bike errado, é todo mundo errado. Aí vira essa bagunça, ninguém respeita nada, ninguém respeita nenhum sinal. Nem lá e nem cá. Então, o que acontece, né? Os prédios têm fornecido muitas imagens na internet dos moradores de rua. Esses bares que estão aqui, ó, praticamente, depois que fecham, quase todos são assaltados, mesmo com alarme e câmeras, por moradores de rua. As portas estão de vidro, eles simplesmente sabem, já tem o jeitinho deles, né? Meu Deus, agora um parado com um carrinho de compra no meio da ciclofaixa. Gente, assim não dá. As imagens que tem desses moradores de rua, que eu disse que a maioria são usuários de droga, eles dormem na porta desses estabelecimentos. Podem ver que a maioria tem cobertura, né?
e acabam invadindo o estabelecimento durante a noite para roubar bebidas, tá? Bebidas e dinheiro, mas dinheiro ninguém deixa mais, né? Então eles roubam garrafas de bebida. E o que podem, né? Dá. Nesse quiosque ali mesmo do lado tá cheio de moradores. E eles, alguns dormem na porta de prédios, porque como eu já comentei aqui, a maioria dos prédios aqui centrais de Balneário Camboriú, eles não têm porteiro, é tudo eletrônico, tá? A maioria é eletrônico. O meu tem porteiro 24 horas, mas nem todos os prédios têm. E aí eles aproveitam, porque os moradores normalmente, raramente entram, né, pela porta de social, né? Eles entram de carro, então entra pela garagem. Eles aproveitam e fazem da porta desses prédios banheiro, tá? Fazendo o 1 e o 2 ali. Dizem que fede a porta dos prédios. E alguns vão muito além disso. Além de fazer, eles pegam, tem imagens, tá? Eles pegam um pedaço de papel, pegam aquela necessidade que eles fizeram ali e passam tudo na parede dos prédios e dos vidros. Isso é vandalismo. Então, e pior ainda, existe quem defenda eles, tá? Eu defendo o trabalhador, catador de reciclagem que mora aqui em Balneário e está sim catando reciclagem para sustentar a família deles, que às vezes são até confundidos com moradores de rua, mas não são pessoas simples, mas a gente já sabe identificar quem são, tá? Então eu acho assim que tem que ter uma pena mais dura assim. Balneário Camboriú não pode, quer dizer, lugar nenhum podia aceitar esse tipo de coisa, mas infelizmente existe. Como disse a prefeita, só que aqui eles não vão se criar. Não vão. Então, a gente realmente espera que esse post dela, esse vídeo dela, quem quiser entrar, tá? É @ Juliana Pavão, tá? Provavelmente também, eu tô falando de Instagram, provavelmente também vai estar na página da prefeitura, né, que é @ Prefeitura Balneário Camboriú. Provavelmente quem quiser ver pode ir lá, que vai ter, mas aproveitem e leiam os comentários também, tá? Leiam os comentários, que a maioria dos comentários é da população que mora em Balneário Camboriú. E isso também, tá? Já está sendo feito desde a semana passada em Florianópolis. Então é isso, sabe? É colocar ordem na casa, é colocar regras. Se essa prefeita conseguir fazer tudo que ela prometeu, Balneário vai voltar a ser a cidade que era. Porque a gente espera que não se torne o Rio de Janeiro em questão de... Você viu, o cara teve que atravessar por fora. Olha. Meu Deus. Então, a gente fala muito porque vocês estão vendo os noticiários de tudo que está acontecendo, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? E a gente espera que aqui nunca se torne uma cidade tão violenta quanto o Rio. Eu conheço muita gente lá no Rio de Janeiro, a grande maioria que eu conheço, que eu tenho contato, relator, estão em pânico. O Rio de Janeiro está numa situação assim lastimável. Eu sinto muito porque meu filho já morou no Rio. Eu
conheci o Rio de Janeiro lá de anos atrás, que já era um perigo, tá? Eu vou por assim que foi. Eu frequentava o Rio de Janeiro nos anos, começo dos anos 2000, 2004, 2005. Frequentei muito o Rio e já era perigoso. Eu nunca fui assaltada, mas meu filho que morava lá foi várias vezes. E já era um perigo, tá? E nenhuma situação foi controlada. Nenhuma situação foi controlada. E chegou no ponto que chegou, né? Eu não vou dar meu palpite aqui, mas eu acho que vocês já imaginam qual é em relação ao que eu vi no Rio de Janeiro. Quer dizer, se alguns anos atrás tivesse tido um controle que nunca teve, não tinha chegado a essa condição, que mesmo acontecendo tudo isso que aconteceu agora lá no Rio, eu duvido que baixe o número de criminalidade, eu duvido, tá? Pra mim agora vai ser muito pior. Agora vai ter guerra pra valer lá. Mas isso não vem ao caso. Eu sei que a gente tem que estar sim preocupado com o próximo, mas a gente vê alguns que ainda acham que para sobreviver precisa de violência, precisa estar fazendo coisas erradas. Enquanto tiver apoiadores da violência, apoiadores do tráfico, apoiadores de coisas erradas, isso não vai ter fim. E pelo que eu já entendi aqui no Brasil, a maioria são apoiadores do crime, então não vai ter fim, só vai crescer. Eu lamento muito pelas famílias de bem que moram no Rio de Janeiro, lamento muito, muito. Também lamento muito por ser uma cidade maravilhosa. É uma cidade maravilhosa. Rio já me encantou muito, muito. Mas é um lugar que hoje eu não moraria por nada. Em troca da tranquilidade que, entre aspas, ainda temos aqui em Balneário Camboriú. Tá? Algumas pessoas vão até dizer assim, mas olha o tamanho de Balneário Camboriú, o tamanho do Rio de Janeiro. Sim, com certeza. Só que para uma cidade onde a criminalidade toma conta de mais de 50% da população, que seria o Rio de Janeiro, é um número absurdo. Balneário Camboriú está acontecendo, mas ainda está um nível baixo pelo tamanho da cidade, tá? Eu venho de uma cidade bem pequenininha do interior do estado de São Paulo e te garanto que lá tem muito mais criminalidade do que aqui, tá? Muito mais. Aqui tem, aí quando acontece todo mundo posta, aí as pessoas comentam assim, nossa, não é aí o lugar mais seguro do Brasil? Gente, ainda é, perto dos outros lugares, ainda é. Quem comenta isso não para e pensa, ou ele não olha para a cidade dele, com certeza a cidade dele deve ser igual a minha lá no estado de São Paulo, deve acontecer coisas bárbaras. E o povo costuma muito achar que tudo que acontece em Santa Catarina é aqui em Balneário Camboriú.
Ou, para vocês terem um nível, às vezes, de falta de entendimento das pessoas, quando acontece alguma coisa lá no Rio Grande do Sul, tá? Que não pertence a Santa Catarina, são dois estados diferentes, eles já generalizam tudo, tá? Rio Grande do Sul é Rio Grande do Sul. Não sei falar do Rio Grande do Sul, porque eu nunca morei lá. Eu tô falando do estado que eu escolhi para viver. E que os motivos que eu escolhi viver aqui, infelizmente, hoje não tem mais a polícia. Hoje não tem mais a mesma segurança de quando eu vim pra cá. Mas a gente espera que as medidas que essa prefeita impôs agora, as leis, elas sejam realmente colocadas em prática, porque é assim que nós moradores desejamos, e tenho certeza que aquele turista que também gosta de Balneário Camboriú também deseja. São pouquíssimos, tá? Que eu vejo alguns senhores e senhoras de idade defendendo moradores de rua, que inclusive eles ajudam a manter eles, tá? Dando esmolas. Algumas placas aqui, vou tentar mostrar para vocês. Ó, aqui do meu lado direito, esmolas não muda a vida, liga 156 resgate vida BC, tá? Só que a placa que eu vou mostrar para vocês é avisando vocês turistas que a ciclovia é só para bike e caminhada é aí onde esse rapaz está caminhando. Do meu lado esquerdo aqui é na calçada, tá? Então eles estão colocando essas placas. As lixeiras que eu disse que é subterrânea, tá? Cada um é destinada para um tipo de lixo. São essas aqui, ó. As plataformas descem com vários tipos de reciclagem e lixo comum. Ó, a placa na minha esquerda, bem aqui na frente, tá vendo? Uma bikezinha e pedestre na calçada, não é na ciclofaixa, tá? Então, isso é o básico, mas tem gente que não sabe nem o que é o básico. Então a prefeitura está sendo obrigada a colocar várias dessas placas. Mas pode ter certeza que muita gente não vai nem observar essas placas. Já foram colocadas várias. Porque justamente o pedestre tem mania de querer andar na ciclofaixa. Não, a ciclofaixa não é para caminhada. Esse trecho aqui, olha, onde eu estou passando agora, o pedestre, ele tem prioridade, porque normalmente aqui para ônibus, ó, no chão, prioridade do pedestre. Daqui para cá, em vermelho, ele não tem prioridade, tá? Não tem. Então, que fique bem claro isso. Então, vou pedir para quem quiser saber mais detalhes sobre o vídeo da prefeita, que vocês corram até lá. O Instagram dela, como eu disse, é @julianapavan. Ou que vocês vão no da prefeitura, @prefeitura de BC. Prefeitura de Balneário Camboriú, na verdade. Vocês deem uma olhada lá. E vocês vão ver o que eu tô falando. Que não deu para eu abordar todos os assuntos e mudanças que ela disse. Nossa, só faltava essa. O Uber vai querer parar em cima da ciclofaixa? Vai parar em cima da ciclofaixa. Não precisa mais nada. Vou sair aqui agora. Não sei se dá pra ver, a qualidade da água aqui está própria para banho. A praia tá cheia, mas mais lá pra Central e Barra Norte, que
são turistas, normalmente estrangeiros. A iluminação de Natal está sendo concluída aqui no Mole da Barra Sul, na Barra Norte já foi concluída. E todos os trajetos que a gente passou que tinha caminhões bloqueando com cones a avenida, são as árvores todas que estão sendo enfeitadas com lâmpadas de LED e o poste também. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, a iluminação de Natal, que custou milhões de reais. Vamos estar abordando esse assunto para ver o que vocês acham sobre isso. Que é outra situação que está gerando bastante polêmica. Balneário Camboriú, Santa Catarina.